Vamos lá? Êxodo capítulo 10. Quem encontrou aí, diga amém. Hoje eu vou falar uma coisa muito que no dia a dia a gente enfrenta, no dia a dia a gente passa. Olha o título da palavra, ó. Não aceite as propostas do diabo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, não aceite as propostas do diabo. Como assim, pastor? Vamos lá, Êxodo capítulo 10, sem demora, vamos lá que eu quero trazer para vocês já. Verso de número 25, diz assim, ó. Posso ler com vocês? Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá, primeiro eu vou no versículo 4, tá? 24. Então Faraó chamou a quem? A Moisés. E disse, ide, servi ao Senhor somente. Servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Já a gente vai voltar aqui e eu vou te explicar isso. 25. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios, holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. 26. Agora eu quero que você destaque uma frase aqui, hein? Também o nosso gado há de ir conosco. Agora toda a igreja, vamos lá. Nenhuma unha ficará. Você pode falar isso de novo, gente? Vamos lá. Nenhuma unha ficará. Primeiro vamos conhecer a história de um homem chamado Moisés. O Moisés foi um grande homem de Deus. Nós sabemos que no seu início, no princípio, o Moisés, ele acaba matando um egípcio. E nessa morte, o que Moisés faz? Ele foge para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. E naquele deserto, Moisés teve um encontro com Deus. Lembra da sarça que pegou fogo? Engraçado que a Bíblia diz que a sarça, ela pegava fogo, mas ela não consumia. Então Moisés viu aquela sarça, teve uma certa curiosidade e ele se aproxima da sarça. Quando ele se aproxima da sarça, a Bíblia diz que dela sai uma voz. Moisés, Moisés. Moisés, né? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Na hora que Moisés ouve a voz do Senhor, Deus fala para ele, Moisés, eu ouvi, entenda bem, a voz de choro, a voz de dor do meu povo, entenda bem, dos hebreus. E o que a Bíblia fala? Que o próprio Deus agora, ele manda Moisés ir para onde? Para o Egito. Mas com qual missão? Em libertar o povo de Deus, em colocar o povo de Deus em liberdade. Tamanha foi difícil para Moisés largar tudo e ir. Ele resistiu, mas Moisés foi, ouviu a voz de Deus. Moisés fez o que Deus estava mandando. Moisés voltou, mas ele falou, Senhor, quais são os sinais para o povo, para eles crerem que o Senhor me enviou? Moisés, você vai levar um cajado. Pega o cajado, ele joga, virou cobra, pega de novo, tudo bem. Aí depois ele coloca a mão dele fica, vocês lembram? Leprosa, depois ele volta ao normal, as pessoas, uau, então as pessoas viram o sinal. Então o Moisés, agora qual era a missão? Falar com o faraó. Ô faraó, Deus deu a ordem, é para você liberar esse povo, é para você liberar. E realmente, irmão, quando Deus dá uma palavra, eu até quero falar isso para vocês, quando você tem uma promessa de Deus, não jogue a toalha, porque o homem pode matar os sonhos, mas ninguém mata uma promessa de Deus. Promessa de Deus não tem quem pode matar. Se Deus te deu promessa, se prepare, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Então o Moisés, agora, ele vai falar com o faraó, e o faraó resiste, não vou liberar, não vou deixar, não vai acontecer. Então Deus começa agora a mandar o que? Vocês lembram? As pragas, foi mandando praga atrás de praga. E eu sei que o povo de Deus, principalmente o povo do Sacomã, é um povo inteligente. Quantas pragas foram? 7? 10 pragas. Tudo bem, aí, escuta agora que aqui começa a nossa mensagem. O que, pastor? Faraó, ele lança 4 propostas. Ele dá 4 planos para Moisés. E o próprio Deus coloca algo no coração do Moisés. Você vai livrar o meu povo, tirá-los do Egito, e você vai levar o meu povo para onde? Para a terra de Canaã. Então ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, e a missão não era nada fácil. Então eu vou mostrar para você agora, que toda vez que você estiver perto de receber uma bênção, perto de receber algo de Deus, o diabo sempre vai querer fazer uma proposta com você. Ele sempre vai querer colocar aquilo dele na frente.
Então, por exemplo, se você tem uma promessa de Deus e você está perto da promessa de receber, de conquistar, o diabo vai lançar o que é dele, ele vai te dar uma proposta. Aí você precisa estar diante de Deus para você consultar a Deus. Amém, gente? Então vamos ver 4 coisas. Então vamos lá. Primeira, Êxodo capítulo 8. Vamos lá. Êxodo capítulo 8. Amém, gente? Vai lá, Êxodo capítulo 8, verso 25. Posso ler com vocês? 8, 25. Então diz assim, ó, vamos lá. Então chamou Faraó a quem? A Moisés e Arão e disse, pessoal, ide, vocês podem ir e sacrificai ao Senhor o vosso Deus. Agora vai. Aonde? Não, tá fraco demais. Nesta terra. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, ó, nessa terra. Para o outro, diga nessa terra. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando agora Faraó chama Moisés e Arão, ele diz, olha, vocês podem ir, não tem problema não. Vocês podem sair daqui, mas tem um detalhe. O quê? Eu quero que vocês estão liberados. Vocês podem adorar a Deus, podem oferecer os seus sacrifícios, vocês podem oferecer os seus louvores, mas nesta terra. Ou seja, não seriam mais escravos, a partir de agora seriam livres, mas precisavam adorar onde, igreja? Nessa terra. Agora, quando o faraó fala nessa terra, essa terra representa o quê? O Egito. Eu posso falar uma coisa para vocês? Qual que era a promessa de Deus? Era que eles permanecessem no Egito ou era a terra de Canaã? A terra de Canaã. Você percebe que Faraó, ele dá uma ordem, ele fala, olha, vocês podem ir, mas adorem nessa terra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmão, Deus tem uma nova terra para nós. Deus tem algo novo para você. Eu falo que o ano de 2025 começou, mas você precisa assumir o que Deus tem. Você precisa acreditar que Deus tem algo novo para você. Porque entra ano e sai ano, você continua na mesma terra. No mesmo sofrimento, na mesma luta, na mesma aflição. Entra ano e sai ano, pastor, é a mesma coisa. Vem cá, será que não está na hora de mudar? Será que não está na hora de bater o martelo e dizer assim, Deus, eu não aguento isso mais, eu quero mudança. A Bíblia diz sobre restituição. Quem clamou por restituição? Nós temos um Deus que restitui. Mas se a igreja clamar por restituição, Ele restitui. Já viu aquela canção? Eu quero de volta o que é meu. Deus dá. Mas cadê o povo para orar? O Moisés, ele vai como libertador. Mas Faraó, ele chega, pode adorar, mas adora aqui. E eu vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Põe para mim, por favor, Mateus capítulo 9. Vamos lá. Verso 16. Vamos lá. Diz assim, ó. Mateus 9,16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Mas olha o que ele vai dizer agora, 17. Vamos lá. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Agora atenção, igreja. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Olha o que eu vou dizer para você agora. Presta atenção. O que Deus tinha para eles estava na terra do Egito? Estava onde, gente? Em Canaã. Olha para mim agora. Você só vai alcançar o novo de Deus quando você largar o Egito. O problema do crente é que ele quer o Egito. Ele pode até sair do Egito, mas o coração dele está no Egito. A mente, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir. Eu falo que tem crente que, desculpa a expressão, mas que tem a mente de pobre, irmão. O sapato está todo arrebentado, estourado, lagado. Não, pastor, é a vida que Deus quer. Pera, Deus quer assim? Eu falo que tem gente que, poxa, tem saúde, é abençoado, é isso, é aquilo. Mas quando se trata de vida financeira, você não pode desprezar. A Bíblia diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas.
Deus quer que você seja abençoado, que você tenha um carro bom, que você tenha uma casa boa, uma casa própria. É a vontade de Deus, mas o novo de Deus só vem para nós quando você deixar o que é velho. E vamos falar a verdade? É difícil largar o velho, irmão. Tem gente que tem um carinho tão grande, às vezes, por um objeto, por alguma coisa. Não, pastor, isso aqui eu ganhei dos meus avós, eu ganhei, não, pastor, isso, ainda que seja velho. Mas não tem gente que não tem um sentimento por aquilo? Às vezes tem gente, irmão, que tá, por exemplo, que já vou te falar, tem gente que tem anos e anos de empresa, e ele fala, pastor, aqui tem a minha maca, daqui eu não saio, mas nem que me pague. Escuta só, você não crê que nós servimos um Deus que fecha ciclos, e nós temos um Deus que abre novos? Amém, gente? Diga glória a Deus. Afinal de contas, nós estamos falando hoje do novo de Deus, o novo que Deus tem para você. Agora escuta o que eu vou dizer. O problema é as pessoas, elas querem o novo de Deus e quer costurar o novo no velho. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar. Isso vai trazer problema. Então eles queriam sair do Egito, mas Faraó falou, adore aqui, por que não louvar aqui? Mas a questão é, imagina eles louvando a Deus na terra do inimigo. Imagina eles adorando a Deus na terra do inimigo. Moisés fala, não, isso não vai dar certo. Alguma coisa tem de errado. Agora eu quero te mostrar Tiago 4,4. Rapidinho, põe para mim, por favor. Por que não dá certo? Veja o que a Bíblia vai dizer. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, do Egito, é inimizade contra Deus? Irmão, com todo o temor a Deus, uma vez que eu aceitei a Jesus, eu tive que cortar muitas amizades. Por quê, pastor? Tem gente do mundo, uma amizade de alguém, não está agradando a Deus. Ou você é da Nova Jerusalém, ou você é do Egito, irmão. Não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você despreza o outro. Olha que coisa séria. O Moisés vai responder, e olha a resposta dele. Volta lá em Êxodo. Veja o que Moisés vai dizer agora. Êxodo, capítulo 8, verso 26. Vamos lá, leia todo mundo aí. 26, né? 26. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos a quem? Ao Senhor, o nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que sacrificássemos, exatamente, obrigado, Melissa, a abominação dos egípcios, perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Olha para o pastor aqui, eu te pergunto, a primeira proposta, o Moisés aceita? Moisés aceita? E por que uma hora nós estamos na terra de Deus, palavra, e outra estamos no Egito? Será que não está na hora de tomar uma decisão, irmão? Egito nunca mais. Pastor, 2024 eu servi a Deus com um pé lá e um pé aqui. Já ouviu o crente Raimundo? Um pé na igreja? Será que não está na hora, gente, de tomar uma decisão? Porque entra ano e sai ano e você nunca recebe o novo de Deus? Entra ano, pastor, agora vai, mas na primeira proposta que o diabo traz, você aceita. Então, primeira lição de hoje, primeira coisa, primeira alerta, olha o que a Bíblia está dizendo, o que o faraó fala para Moisés? Fica aqui, fica nessa terra, não é para sair daqui. Moisés não aceitou, mas aí tem a segunda proposta. Qual foi a segunda? Vamos lá, Êxodo capítulo de número 8 também, versículo 28. Vamos lá. Êxodo, capítulo 8, verso 28. Vamos lá, gente? Diz assim, então. Então disse Faraó, deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, o vosso Deus. Aonde? No deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Que sarrista, né, irmão? Olha o que o faraó fala.
Segunda coisa, atenção. Faraó chega para Moisés e ele diz assim: ô Moisés, olha, pode ir. Pode. Já que você não quer adorar Deus nessa terra, você pode adorar no deserto. Pode ir, Moisés. Vai, adore a Deus no deserto. Vai para lá. Mas o que me chama a atenção é aqui, ó. Ó, vamos lá. Não vades, o quê? Longe. Irmão, isso aqui é fera. Presta atenção no pastor. Quando o faraó chega para Moisés, o que ele fala para Moisés? Olha, você pode ir, adore a Deus lá no deserto. Busca a Deus lá no deserto. Mas, atenção, não vades longe. Por exemplo, eu que tenho filho, uma coisa que a gente pega muito isso, né? Quando você está em algum lugar, com a família, e o filho chega: pai, posso brincar? Pai, posso fazer tal coisa? Pai, eu posso ir ali? Mas eu... Perdão. Aí a gente usa essa frase: pode ir, mas não saia da minha visão. O que Faraó estava dizendo para ele? Pode ir, Moisés. Ei, vai, não vá longe. Fica dentro da minha visão. Irmão, primeira coisa de hoje: o diabo não quer que você chegue em lugar nenhum. Ele não quer que você vá longe. E a vontade de Deus é que você tenha uma vida, entenda bem, grande, uma vida abençoada. Deus quer tirar você do raso e levar você no profundo. O nosso problema é que tem crente que já se acostumou, ele já está no comodismo. Não, pastor, pelo menos no Egito, eu tenho, pastor, a minha alimentação. No Egito, pastor, eu tenho o meu trabalho. Irmão, está na hora de crescer. A vontade de Deus é essa. A Bíblia diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu falo que tem gente que chega numa situação que para ele é cômodo. Não, pastor, eu estou ganhando bem, eu estou vivendo bem. Mas vem cá, você não crê num Deus que pode dobrar? Irmão, não ouvi um amém aqui, meu Deus do céu. Misericórdia. Então vamos mudar. Você acredita num Deus que também pode tirar? Você ganha 30 mil, Deus pode tirar, fazer você ganhar 300. Não falavam aí da calça de 300 reais? Quem já ouviu isso aí já? Da calça de... Que calça é essa, pastor? Tem ouro? Mas voltando aqui, eu creio num Deus que a vontade dele é que eu e você, todos nós, que a igreja dele, vá longe demais. Por exemplo, a minha vontade é que essa igreja vá longe, irmão. Culto das 8, gente lá na rua. Culto das 10, gente lá na rua. Culto das 15, gente lá na rua. Culto das 18 horas, gente lá na rua. Eu creio que Deus pode fazer isso. Você crê também? Mas para isso acontecer, vamos voltar para a primeira? Às vezes você tem que sair da terra. A terra da mentira, a terra do engano, a guerra da soberba, a guerra da infidelidade. Pastor, mas às vezes é tão bom contar uma mentirinha. Não esqueça, a Bíblia diz que quem mente tem por pai o diabo. Não, vocês podem ir, vai, mas não, fica na minha visão. Moisés não aceita aquilo. Você quer ver? Primeiro vamos entender. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nesse ano, 2025, quem aqui deseja crescer? Não, mano, tem gente que parece que é forçado. Não, eu falo assim: troca a murmuração pelo reteté, irmão. Amém, gente? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: troca a murmuração pelo reteté. Eu vou perguntar, tu vai ver, ó. O Felipe vai falar, dando glória. Quem aqui quer crescer em 2025? Eu. Mas cadê o glória? Glória a Deus. Vai. Quem aqui vai crescer em 2025? Eu. Glória a Deus. Isso é ser um reteté, irmão. O irmão levanta a mão, parece que está assim, ó. Não, Deus fala assim: você quer crescer? Como você quer crescer desse jeito, irmão? É igual a pessoa que chega numa entrevista de trabalho. Aí lá vem um gerente, né, a pessoa, supervisor. Qual é o seu nome? João. Que diabo que é isso, irmão? Quando você vai falar o seu nome é forte. Amém, gente? Amém. Diga: o meu nome é forte. Qual é o seu nome? Victor Reis de Souza. Qual é o seu nome? Fulano de tal, Derrotado da Silva. Sabe que tem uma irmã nossa que o nome dela é Maria das Dores? Falei: irmã, só tem que mudar esse nome, é Maria da Saúde. É verdade, já pensou chegar? Qual é o seu nome? Maria das Dores, está amarrado. Mas voltando para a mensagem, vamos lá. É vontade sua? Você crê que Deus pode fazer você crescer? Está melhorando, você está pegando um negócio, irmão. Perguntar de novo. É vontade de Deus que você cresça? É, mas quem quer crescer?
Então vamos lá, vamos começar a falar de uma mente grande. Por exemplo, você crê que nesse ano de 2025 vai rolar muitas viagens? Não estou falando não tô falando de ônibus não, irmão. 7 horas no busão lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, dói a coluna. Ai, dói a perna. Está amarrado, Satanás. Não, eu estou falando de um negócio, irmão, que vai decolar. Não, eu estou falando de uma coisa que vai decolar, irmão. Porque se você realmente deseja isso, a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores. Ah, pastor, eu não creio nisso não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, você vai longe demais, você vai ver. E eu vou falar uma coisa para você. Isso só é o início das coisas que Deus está fazendo na minha vida. Porque tem muita coisa que Deus vai fazer na minha e na tua também. Mas você precisa acreditar nisso, irmão. Se você não acredita, não vai rolar, não vai dar certo. Um dia um missionário R.R. Soares, sendo pequeno, ele ficou assim na frente da televisão e ele falou: Jesus, Senhor, olha como as pessoas ficam olhando para a TV. Me coloca nessa TV que eu vou pregar o teu evangelho, eu vou pregar as boas novas. Onde que ele está hoje, gente? Pregando o evangelho. Você precisa acreditar que aquilo que Deus fala é realidade. Se Deus colocar a mão naquilo que tu faz, irmão, você vai decolar. Você vai arrebentar. Deus quer te abençoar. Então ele falou: não vai longe demais. Sabe qual que é a vontade do diabo? É que você não vá longe demais. Vamos trazer para o lado espiritual, que eu já vou falar do crescimento. Para ele, você pode até ler a Bíblia, mas não lê muito não. Estou começando a pegar, irmão. Para ele, você pode ir na igreja, mas não vai muito não. Vai pouco, só de domingo tá bom. Eu falei. Fala para o irmão que está do seu lado, diga agora: o caldo está engrossando. Você pode namorar, pode. Mas nesse sentido ele não vai falar assim: ó, você pode ir longe. Porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Então o diabo não quer que você vá longe de algumas coisas. Ah, não precisa congregar muito não. Vai o dia que dá. O dia que dá você ora, o dia que dá você busca. E não é assim que as coisas funcionam. A vontade de Deus é que você lê a Bíblia mesmo. A vontade de Deus é que você busque Ele. Pois a Bíblia diz que aqueles que me buscam, me encontrarão. Você vai me encontrar. Quem busca Deus encontra. Quem bate a porta se abre. Aí vem o bonito agora. O que, pastor? Vá lá, por favor, em 1 Pedro 2:1. Meu pai, isso aqui é tremendo. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. E a cada situação Deus vai ensinando, né? A gente vai aprendendo. Olha que bonito, ó. Vou ler para vocês. Quem quer crescer então? Diga amém. Amém. Tá. Deixando, pois, atenção igreja, essa é a terra que você precisa deixar. Primeira, malícia. Não precisa responder para mim não. Mas você não é malicioso? Mente é um problema, né, gente? Tem gente que em tudo tem malícia. Se ele vê um homem e uma mulher, vamos lá, 2 obreiros conversando, ele já fala: olha lá, aí tem coisa, hein? Por que você não cuida da sua vida? Não estou falando sério, irmão. O que tem de crente querendo cuidar da vida dos outros? Você conhece gente assim? Você conhece gente que é maliciosa? A Bíblia diz: deixando toda malícia. Que mais? E todo irmão que tem de crente que gosta de enganar os outros. Ó, me empresta aí que dia 20 eu pago. Pagou? Pagou? Pastor, se isso fosse o problema é que, não é, pastor, o problema sou eu que peguei emprestado. Que é pior ainda, né, irmão? Não vive uma vida de engano. Às vezes você precisa sair da terra do engano. O que mais? Fingimentos. O que tem de crente fingindo, irmão? Você sabe que a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. Finge que é crente aqui na igreja, aleluia, não sei o que, e glória a Deus, mas lá fora, olha para onde não é para olhar, vê coisas que não é para ver, fala coisas que não é para falar, são fingimentos, são a terra, enquanto são coisas que infelizmente está no Egito isso. O que mais? Invejas, meu Deus, gente, eu não acredito que tem isso no Sacomã não, irmão, não tem não, né, gente? Tem isso no Sacomã? O irmão chegou com um carro novo aqui na igreja, aí o outro está chegando a pé, ele olha e fala: nossa,
eu vou até falar para o pastor, ora pelo irmão, que o irmão está roubando. Roubando não, isso é inveja. E você sabe que uma das coisas para encontrar o invejoso, sabe qual que é? Às vezes você é invejoso e você não sabe. Está amarrado, pastor? Verdade. Eu falei que eu estou na igreja, vai fazer 15 anos. Até hoje eu não vi um invejoso contar testemunho. Mas qual testemunho? Eu era e não sou mais. Alguém já viu algum invejoso contar testemunho, gente? Será que existe invejoso? Vamos lá. Como assim, pastor, o invejoso? Escuta só. O invejoso é aquele que o sucesso do irmão incomoda ele. A alegria de alguém te incomoda? A prosperidade de alguém te incomoda? Se está incomodando é porque tu é invejoso, irmão. E você precisa sair dessa terra. Egito. Outra mais. E todas as... irmão, eu acho que esse daqui eu vou até me incluir. Vira e mexe a gente está murmurando. Tá ou não tá? Uma coisa que eu falo comigo, eu preciso melhorar muito. Trânsito, irmão. Eu falo, Jesus, o que tem de tranca-rua no caminho, não tem? A gente está dirigindo, irmão, e eu vou falar a verdade para você, tem hora que eu quero andar, tem hora que eu quero estar numa rapidez, aí você pega uma tartaruga, aí você usa a Bíblia. Você fala assim, sai daí, tranca-rua. Não é? Sai daí, não sei o que, você que está amarrando, e não sei o que. E eu falo, Jesus, eu preciso mudar. Mas quantas pessoas estão murmurando? Por exemplo, o culto da igreja demora demais. Esse ar está gelado demais. Irmão, o que tem de crente que reclama? Engraçado que ele vai no banco não tem ar-condicionado? Quem já reclamou no banco, está frio demais? Não tem reclamação no banco. No hospital, está gelado. Quem reclama? Mas na igreja, o crente já chega na igreja assim, não é verdade? Então a gente tem que mudar algumas coisas de murmuração. Enquanto você for uma pessoa que murmura, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Você está na terra do Egito, irmão. Glória a Deus que Deus te deu uma missão. Vai e executa que Deus vai lhe dar vitória. A Bíblia diz, encontrei um que é esforçado, socorri, abençoei. Tá, mas agora o 2, onde eu queria chegar. Atenção, hein? Quem quer crescer, diga amém. Aí vem onde eu queria agora, vai. O que ele está dizendo? Desejai afetuosamente como meninos, novamente, nascidos, o leite racional, e não falsificados, para que por ele, pelo leite, vades crescendo. Irmão, agora olha para o pastor aqui, ó. Eu vi a Yasmin nascendo, e engraçado que ela nasceu, né, fizeram todos os procedimentos ali, e na hora que ela nasceu, alguns minutos depois, já levaram para a mãe, para minha esposa. Quando a minha esposa viu, minha esposa pegou no colo, ela já veio assim, gente, isso aqui é uma coisa de Deus, tá, gente? Ela já veio assim para minha esposa. Você já entendeu o que é? O que ela queria? Não, gente. Ela queria o leite. O leite ela queria. O que a Bíblia está dizendo? Desejai afetuosamente. A criança nasce, ela quer saber do leite, ela quer o leite dela. Tá bom, só que presta atenção agora. O que a Bíblia está dizendo não é de um leite assim, está dizendo da palavra. O que faz você crescer é a palavra. Esse é o leite que Deus tem para nós. Aí a Bíblia está dizendo, desejai afetuosamente. A Bíblia não está dizendo, Faraó chega a dizer, não vai longe demais. O diabo não quer que você leia isso aqui demais. O diabo não quer que você vá longe demais. Porque ele sabe que quando você entender isso aqui, quando a palavra é revelada para você, tu começa a crescer, irmão. Mas tem gente, olha como que o livro é espiritual. Por exemplo, quem já leu a Bíblia e deu sono? Meu Deus, não acredito nisso não. Não acredito. Ô Jesus, tem um monte de gente que levantou a mão. Dá uma olhada aqui agora, vamos lá. Quem já leu a Bíblia, estava lendo e deu sono? E no culto, quem já deu sono quando o pastor estava pregando? Sabe por quê? O diabo não quer que você entenda. O diabo não quer, ele não quer. Só que isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa sua. Você tem que desejar, você tem que querer. Sabe o que o médico falou para mim? Falou, pai, é de 3 em 3 horas que o bebê vai mamar, o bebê vai querer o leite. E é verdade, irmão. Pode ser no início, principalmente, acorda toda hora, de madrugada. Acorda ou não acorda? Agora vem cá, qual foi o último dia que você acordou de madrugada? Desejando isso aqui? Por que eu não estou crescendo?
Por que eu não cresço? Eu falei no culto hoje de manhã, pelo amor de Deus, não vai me entender mal, mas quantos que buscam a Deus um dia só na semana? Será que você está desejando afetuosamente? Não, eu quero esse leite, eu quero crescer. Eu falo que o crescimento de Deus nunca acaba, o crescimento de Deus é dia após dia. A Bíblia chega a dizer, é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E eu creio, irmão, que o leite é a palavra. Agora eu queria perguntar para você, será que aqui você é alimentado? Será que aqui tem o leite que você precisa? A palavra que levanta, a palavra que transforma, a palavra que muda. Porque tem muitos lugares, não estou julgando, pelo amor de Deus, que você vê o louvor é uma bênção, é algo de chamar atenção, luzes, né, profissionais. Mas às vezes você vê a palavra, tem gente que diz, pastor, não entendo nada. A palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus é revelada. O leite é a palavra, você tem que querer, você tem que desejar. Escuta o que eu vou dizer que aconteceu conosco há 2 semanas atrás, ou 3. Uma irmã, na vigília, ela chegou na igreja e ela disse, nós fizemos o apelo na hora, a piscina estava aqui, do batismo, e eu perguntei, gente, quem aqui hoje, só tinha uma pessoa só para se batizar, quem aqui quer entregar a vida para Jesus e se batizar? Quem quer, quem deseja, levanta as mãos. E naquela presença de Deus, a irmã pela primeira vez na igreja, primeira vez, ela levantou as mãos. E o marido que estava do lado levantou as mãos. Irmão, olha para o pastor, ela desceu as águas. Hoje ela estava tomando a santa ceia com o marido dela aqui na igreja. E veja que a decisão foi dela, de sair do Egito e entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Quando eu estava pregando, ela estava com a criança no colo, prestando atenção na palavra. É desejar, eu quero, afetuosamente. É esse leite que vai te abençoar, a palavra. Agora olha para mim, sabe qual que é o propósito do diabo? Hoje, por exemplo, foi quando minha filha nasceu. Escuta o que eu vou te falar. Ela começou a chorar. Ela mamava, chorava. Depois ela descansava. Aí veio no meu coração, dá uma chupeta para ela. Que não é errado, irmão, tem casos e casos. Por exemplo, o Isaac não usou. O Isaac não chorava muito. O Isaac não chorava. Mas, tudo bem. Aí veio no meu coração, dá chupeta. Você acredita que até isso Deus me deu entendimento? Às vezes a gente quer trocar, irmão. Para tirar o choro, em vez de dar o peito e cuidar, o que a gente coloca? Bota chupeta, pastor, é mais fácil. Mas não troque. Escuta o que eu vou dizer, só estou dando um exemplo, tá? Não tem nada a ver que não pode dar chupeta para uma criança, não é nada disso. Mas não troca o original pelo falsificado. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O diabo vai te trazer propostas, é aquilo que é falsificado. E tem gente que cai. Tem gente que cai numa situação. Eu contei um caso para vocês de uma senhora. Ela chegou na igreja, ela estava trabalhando, surgiu uma outra oportunidade. Ela não orou a Deus. Ela foi e falou, não, lá eu vou ganhar mais. Ela começou a fazer entrevista, ela não passou, já tinha saído do outro, perdeu os dois. O que eu quero passar para você? Ouça a voz de Deus em tudo. A Bíblia diz lá em Provérbios 16:1, o que a Bíblia chega a dizer? A resposta vem em tudo aprenda a orar, aprenda a buscar uma direção, uma palavra. Então não saia da minha visão, não vá longe demais. O que faz você crescer não é o homem, não, é a palavra de Deus. Mas você tem que querer afetuosamente. A Bíblia fala bem claro, é a palavra de Deus que te levanta, é a palavra de Deus que te transforma. Então se você continuar, Moisés não aceitou. Mas aí veio a terceira coisa. Qual é a terceira? Isso aqui é preocupante, hein, que eu vou mostrar agora. Êxodo capítulo 10. Versículo 8. Vamos lá. Êxodo 10, 8. Isso aqui é preocupante. Vamos lá. Posso ler para vocês? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a quem? Faraó. Agora a terceira. E ele disse, ide, servi ao Senhor o vosso Deus. Agora vem a pergunta, irmão. Que pergunta é essa? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Quais são os que hão de ir? Irmão, agora eu quero que você para tudo. Olha para o pastor aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por todos vocês.
Mas eu quero fazer uma pergunta. Qual, pastor? Qual a pergunta que Faraó fez para Moisés? Quais são os que hão de ir? Eu vejo vocês aqui, louvado seja Deus, mas vem cá, ninguém é ET, você veio de alguém. Cadê o seu filho aqui na igreja? Cadê o seu pai, a sua mãe, o seu irmão? Porque a pergunta é, quais são os que hão de ir? Quem vai para essa nova terra que Deus está preparando? Que Deus preparou para nós? É preocupante, irmão. Eu te pergunto, para onde está indo a sua família? Bondade não salva ninguém. Você pode ser muito bom. A Bíblia diz, quem não se arrepender, amigo, quem não descer as águas, a Bíblia fala bem claro, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não for, será condenado. A pergunta é, tem muita gente na igreja, mas não quer dizer que estar na igreja é salvo. Para onde você vai? Olha a pergunta de Faraó. Ô Moisés, eu quero saber, o quê? Quais são os que hão de ir? Quem vai com você? Eu como pastor, eu devo saber, irmão, a igreja aqui de Sacomã, poxa, quantas pessoas passaram aqui hoje, mas quantas pessoas vão? Quantas que vão para a Nova Jerusalém? Quantos que vão para o céu? Ô mulher, a Bíblia diz, Provérbios 14, 1, a mulher sábia, cadê o seu marido? Ô homem, o cabeça, cadê a sua esposa? Ah, pastor, deixa ela vai seguir o caminho dela. Não, Deus vai te cobrar. Veja que quando Adão, a Eva come do fruto, a Eva come primeiro, mas quando Deus aparece, ele aparece para quem? Não foi? Deus não falou com a Eva, Deus falou com Adão. Adão, por que comeste? Aí ele joga a culpa, foi a mulher que o Senhor me deu. O irmão, lá em Efésios fala, o homem é a cabeça. Deus vai falar com você. Cadê? Cadê a nossa família? Cadê a nossa casa? Cadê os nossos? A Bíblia nos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando Moisés vem com a palavra, isso mexe comigo, irmão. 9, vamos lá. 9. Olha o que Moisés fala. E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos, aleluia, gente, e com os nossos velhos, os idosos, com os nossos filhos, olha aí, papai e mamãe, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Posso fazer uma analogia aqui? Vamos falar primeiro de Moisés, rapidinho. Quando Moisés, ele veio ao mundo, e Moisés faz o que o Senhor manda, Moisés libertou o povo, não libertou? Se você for para Números, você vai ver que o povo, quando eles estavam no deserto, eles foram picados por serpentes. E o povo falou, Moisés, ora a Deus, fala com Deus, vê se Deus responde. Moisés orou. Deus falou assim, Moisés, faz uma cobra de metal e põe numa haste e levanta. Todo aquele que olhar para a cobra, automaticamente ficará curado. Tudo bem, só que isso é uma figura, que já vou te mostrar. Tá, aí você vai para o Novo Testamento, você vê, Jesus veio a esse mundo para salvar quem? A humanidade. E Deus enviou o seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, já tem aí um certo equilíbrio. Mas Jesus foi levado ao madeiro. Aí a Bíblia diz, como Moisés levantou a serpente e todo aquele que olhasse para a serpente era curado, olha agora, a Bíblia diz, assim também o Filho do Homem foi levantado no madeiro, para todo aquele que olhar, não é para a cruz, não é para uma imagem, para a obra da cruz, todos serão curados e salvos. Veja que é a mesma coisa, o mesmo Moisés que passou por isso, passou por aquilo, enfrentou aquilo, você vê Jesus enfrentando o Novo Testamento. Você consegue entender? O que eu quero passar para você? Veja que o que Moisés fez, Jesus fez aqui. Mas o que me chama a atenção é agora. Olha o finalzinho. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Irmão, olha para mim aqui agora. Tem uma festa preparada para nós. Tem uma festa preparada para você. Eu vou te explicar agora. Preste atenção que eu vou falar agora sobre a salvação. Você sabe que quando a Bíblia ela chega a dizer que os mortos, quando Jesus, ele do céu, né? O céu se abre.
Os mortos, todos eles vão ressuscitar. Os mortos, primeiro. Segundo, os vivos serão arrebatados. Mas e quem não for arrebatado? Para onde ele vai? Não vai para o inferno ainda não. Ele vai enfrentar a tribulação, amigo. E você sabe que a tribulação, o diabo vai ser solto? Ele está preso? O inimigo o ser humano vai encarar, vai ver face a face. Ele vai tentar abrir a Bíblia vai, sei lá. O Espírito Santo será tirado da terra. Meu Deus, imagina o sofrimento, irmão. Mas vamos falar da parte boa. Qual é a parte boa? Os vivos serão arrebatados. Os mortos ressuscitarão. E você sabe o que vai acontecer com eles? 7 anos. 7 anos de festa. Olha a festa que Jesus está preparando para nós, hein? Olha a festa que Jesus está preparando para você. Louco é aquele que vai ficar de fora dessa festa. Que prefere ficar no Egito. Pastor, no Egito tem mais atrações. Eu aceito as propostas do diabo. Esse negócio aí já passou, pastor, que não pode se relacionar antes do casamento. Isso é coisa de passado. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. Quem quer ir para essa festa, quem quer buscar Deus, tem que se preparar para esse dia. E esse dia está perto, irmão. Você liga a televisão que você vê os rumores, as notícias, e a Bíblia fala que a volta de Cristo, um dos sinais é os rumores. Alguém está vendo o que está acontecendo aí? Na China? Viram na China? Nas praias então? Meu Deus do céu. E o crente tem que se apegar afetuosamente. Eu quero mais, eu quero Deus na minha vida. Mas ele falou, quem vai? Nós temos que cuidar da nossa família. A Bíblia diz bem claro que quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Desculpa o que eu vou dizer, mas não leva a mal. Tem pai que não ensina o filho. Tem pai que não ensina o filho a ser fiel a Deus. Tem mãe que não ensina a menina se santificar até o dia do Senhor. Não, pastor, é a coisa mais comum. Irmão, eu não quero perder a minha família. Eu não quero perder a minha casa. A Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque isso no seu coração. Faraó perguntou, Moisés respondeu, eu vou com toda a minha família. Diga isso comigo, vai. Diga, eu vou com toda a minha família. Isso é sério. E o último agora, para acabar. Último. Esse pega, hein? Vamos lá. Capítulo 10, verso 24. Você já está no 10. Vai para o versículo 24. Vamos lá. Diz assim, ó. Então Faraó chamou a Moisés e disse, servi ao Senhor somente. Fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco. O quê? As vossas crianças. Nota o que ele falou. Vamos ler de novo. Faraó chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor. Somente fica as vossas ovelhas e vacas. Olha para mim aqui agora. O que ele estava dizendo para Moisés? Ele já liberou total agora, a família liberou total. Mas fica agora os animais, os bens, os gados. Agora olha para o pastor. Eu não ia falar não, mas só para você entender. Vamos trazer agora para a vida financeira. Você acha que quando você sai de uma empresa e aquela empresa, ela não te pagou os seus direitos, você acha pecado você entrar com uma ação? Tem crente que diz, pastor, eu não, pastor, isso é pecado? A Bíblia fala que nenhuma unha ficará para Faraó. Olha o que eu vou dizer para você. É direito seu? É direito seu? Então nenhuma unha ficará, nada vai ficar para o diabo. Tem gente que, um exemplo, tem muito de desvio de função, né? A pessoa, ela está registrada, um exemplo, como pintor, mas trabalha na lixa. Amigo, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Agora não invente história, não é para você inventar, na justiça inventar história. Não, porque não sei o quê, porque blá blá blá, porque blá blá blá. Não invente história. Você tem que falar a verdade. Eu falo que são 3 coisas. Nunca mente. Você nunca pode mentir para o médico, que ele tem que te passar o remédio certo. Você nunca deve mentir para um pastor, que ele vai orar por você. E se ficar alguma coisa escondida, vai aparecer no dia do juízo. E terceiro, nunca você pode mentir para um advogado. Nunca. Ele precisa pegar o argumento certo, ele tem que ter os artigos certos. Não, porque não, tem que ter provas. Então, qual a nossa mensagem? Irmão, nada vai ficar para o diabo. Tem muitos bens que é seu, você tem direito.
mas o crente se cala. Não, pastor, por exemplo, aconteceu um caso da minha família, uma situação, que uma pessoa falou assim, não, não quero. Eu falei assim, eu abri a visão da pessoa. Falei, você tem filho? Tenho. Quantos? Ela falou. Falei assim, se você não quer, pensa nos seus filhos. O fulano quer, ele vai tirar o que é seu e vai dar para os filhos. Eu falei, isso daí pode salvar a sua família. É verdade, então eu vou fazer isso. Não é pecado, amigo. Você quer ver que eu te mostro em Deuteronômio 1,17? Põe para mim, por favor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deuteronômio 1,17. Não atentareis para pessoa alguma. Em juízo, ouvireis, assim, o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de quem? De Deus. Olha o que ele vai dizer agora. Porém, a situação que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Mas tem coisas que você não vai resolver só em oração. Tem coisas que você tem que procurar um advogado. É assim. Vai atrás do que é seu, irmão. Tem gente trabalhando doente, ou quando entrou numa empresa, deu um problema. Liga, tem coisas que você tem que orar, você tem que também ir para a lei, procura um advogado. Repito, nenhuma unha. Sabe o que Deus está dizendo? Nada do que é seu vai ficar na mão do diabo. Então, qual é a nossa mensagem? 3 coisas. Não aceite as 4 propostas do diabo. Põe as 4 para mim agora, vamos lá? Veja as 4 propostas e a gente vai acabar aqui agora. Vamos lá. Primeiro, bota aí, Gabriel. O pessoal do louvor sobe aqui já, Renato. Primeiro, vamos lá. Fica nessa terra. Quem vai ficar no Egito aqui? Ninguém? Diga glória a Deus, então. Diga, Egito não é o meu lugar. Segundo, pode ir, mas não vai? Deus quer que você vá longe, irmão. Você vai decolar. Terceiro, você não vai sozinho. É você e a sua casa. Levanta a mão assim. Diga, eu não vou sozinho. Eu e a minha casa. Segundo, último agora. Você pode ir, mas não levará? Já pensou, irmão? Você lutou até o último. E tem gente desfrutando do que é seu. Tem coisa que é seu, irmão. Ali nós temos o Paulo ali. Direito não reclamado é? Direito inexistente pedido. Quem não reclama, amigo? É que nem a Bíblia fala daquela mulher. Faça-me justiça. Está lá em Lucas 18. O Senhor fez justiça por ela. Que nessa noite, ao orar, ao buscar Deus, Deus faça justiça por você. Porque hoje você entrou aqui sabendo que tudo que é seu por direito, Deus vai lhe dar. Mas você precisa enfrentar. Você precisa acreditar. Nenhuma unha ficará para o diabo. Amém? Fique de pé, por favor.